A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e vou ministrar agora a lição número 7 da revista aí da CPAD do quarto trimestre do ano 2021. A lição que tem como título Paulo, o plantador de igrejas. Nós estamos estudando essa revista CPAD, falando do apóstolo Paulo, e agora nós vamos falar dessa característica do apóstolo Paulo como sendo esse grande evangelista que se preocupava em abrir novas igrejas. A gente vai usar aqui a palavra plantar igrejas, baseado no que Paulo escreve ali em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que ele fala assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então aqui ele está falando da ideia, ele usa a figura de linguagem, fazendo referência a um agricultor, aquele que planta. Então ele planta a semente. Quando Paulo chegava numa cidade, pregava o evangelho, conquistava ali os primeiros convertidos, isso era sinônimo de plantio, porque a ideia é que cresça. A partir daquela única pessoa que se converte, outras pessoas vão se convertendo e assim as pessoas vão formando um grupo onde esse grupo se reúne. A gente chama isso de igreja local. A gente vai falar da importância das estratégias para plantar igrejas em lugares diferentes. Então, uma lição muito importante, uma lição que tem a ver com a igreja em si, e esse tema é altamente relevante para todas as igrejas. Nós estamos vivendo tempos difíceis, onde igrejas estão fechando, muitas igrejas estão fechando, muitas igrejas não crescem, não desenvolvem, muitas igrejas estão doentes, estão diminuindo o número de crentes, e tudo isso tem relação com essa capacidade da igreja de desenvolver um trabalho consistente, autossustentável, saudável, de crescimento. A gente não vai falar só da abertura de novas igrejas, mas da questão da igreja que já existe e precisa crescer. A igreja que já está consolidada, se ela não trabalhar com o plantio de novas igrejas, nessa questão da multiplicação, investido em obras missionárias, investindo em capacitação de novos líderes, de missionários, de pregadores, enviando missionários, evangelizando o seu bairro. Se a igreja atual ela não fizer isso, ela corre o risco de se acabar, ela corre o risco de diminuir, perder sua influência e deixar até mesmo, perder até mesmo o status de igreja, porque não faz sentido a igreja não evangelizar, a igreja não cumprir o ID de Jesus. Não faz sentido isso não ser prioridade para uma igreja. Tá? Então, a igreja hoje ela tem que ter como prioridade a pregação do evangelho, ganhar almas para Jesus. Então, esse tema é um tema muito importante, não somente para a liderança, mas para todos os crentes, porque todos têm que estar engajados nesse processo de plantação e consolidação de novas igrejas. Então, vamos lá, tá? Essa lição aqui, essa aula que eu estou gravando, é a aula de destaque, onde eu vou destacar alguns pontos e eu vou apresentar aqui um material de excelência para você que quer aprender mais sobre este tema. Um material em PDF, que você vai baixar esse material, vai guardar esse material, vai ler esse material. Você vai estudar esse material, você vai se aprofundar nesse tema. Eu quero convidar você a se aprofundar nesse tema. Se você está em dúvida qual tema você se aprofunda, qual tema é mais importante, se aprofunde neste tema e aplique de forma prática na sua igreja. Só destacando aqui que esse material vai estar disponível aqui na descrição do vídeo. Você vai clicar no link, vai ser redirecionado para uma página. Se você estiver no YouTube, você vai para uma página do site do EBD em Foco e lá você vai baixar esse material. Vale ressaltar que você não perde o acesso ao vídeo, tá? E este vídeo também está disponível no site do EBD em Foco. Tá? Eu vou abrir o material que estava aberto por algum motivo, fechou, mas eu vou abrir aqui para eu seguir aqui a sequência lógica do que foi desenvolvido. Vamos lá. Antes de entrar no material em si, vale ressaltar que nós estamos dentro da lição da CPAD, então eu vou sempre fazer essa ponte aqui, tá? A revista e esse material. Tá? Eu vou fazer essa ponte, até mesmo por qual a importância desse material, porque ele vai falar de estratégias, tá? De problemas que acontecem nas igrejas com relação
a plantação de igreja. Então eu vou fazer essa ponte, tá tudo relacionado, tá uma aula de destaque diferenciada. Se você quer uma aula da lição, onde eu sigo a revista na íntegra, cada tópico e subtópico, assiste o primeiro vídeo que eu gravei, que foi com slide. Esse vídeo com slide segue cada tópico e subtópico, tudo do jeito que está na revista. Tá? Essa aula aqui é um pouco diferente, que pretende se aprofundar um pouco mais, então eu convido você a assistir até o final. De qualquer maneira, entre no site ebdenfoco.com, que lá você vai encontrar o conteúdo completo da lição, aula em vídeo, áudio, PDF, PowerPoint, tudo lá no nosso site ebdenfoco.com. Vale ressaltar também que nós estamos em todas as redes sociais, temos WhatsApp, temos Instagram, temos Telegram, temos Facebook, YouTube, também tudo. Tá? Você pode nos seguir, nos acompanhar aí, se inscrever, curtir, compartilhar, fique à vontade. Tá, vamos lá. O tópico 1 da lição fala assim: Paulo, o desbravador sob uma gloriosa obrigação, onde a gente vai desenvolver sobre a questão do chamado de Paulo, para fazer a obra de Deus, esse chamado para ser o apóstolo dos gentios. Eu acredito que está muito bem explicado. No primeiro vídeo também eu expliquei bastante sobre isso. Então, eu quero fazer uma introdução diferenciada aqui nesse vídeo. Qual a importância desse tema? Por que a gente tem que falar sobre plantação de igrejas e sobre estratégias para evangelizar e para abrir novos trabalhos? Vale ressaltar que estratégias são meios para aplicar princípios. A estratégia, ela não é fixa, ela é variável, vai de lugar para lugar, de grupo para grupo, de cultura para cultura, vai variar bastante a estratégia. Tá? Já os princípios são fixos. Então, os princípios de pregar o evangelho, da pregação do evangelho, ele não muda de um lugar para outro. Tá? Ele é fixo. O princípio bíblico de evangelização, de ensino da palavra, ele é fixo. As estratégias usadas para chegar nas pessoas e conquistar as pessoas e pregar o evangelho e abrir uma igreja numa comunidade, essa estratégia vai variar. Então, que isso fique bem claro. Então, a gente tem que falar de estratégias. A gente tem, por exemplo, a China, antes do Mao Tse-tung, da invasão comunista, a China era um país que tinha uma estratégia de evangelismo, tinha vários missionários de outros países. Depois do comunismo, a China expulsou, os chineses expulsaram os missionários, o governo expulsou os missionários, e os chineses, eles tiveram que se reorganizar, os crentes chineses. Então, a igreja chinesa, ela não deixou de existir, ela continuou existindo. O evangelho, ele é mais poderoso do que qualquer governo. Então, ali, eles começaram a se reunir nas casas, começaram a fazer grupos pequenos. A estratégia foi outra, tá? Continuou ali acontecendo a pregação do evangelho. Então, eles mudaram a estratégia. Depois o governo voltou atrás, resolveu autorizar algumas religiões e tem, no dia de hoje a China tem lá as religiões oficiais, o cristianismo é uma delas, eles permitem ter igrejas, ter templos. No entanto, existe um certo controle estatal das igrejas, então as pessoas continuam se reunindo, às vezes escondido, mas o evangelho continua sendo pregado, o evangelismo continua acontecendo. Então a estratégia ela vai mudar de situação para situação. Um outro exemplo que eu quero deixar aqui, até que está no material, tudo que eu estou falando aqui vai estar no material, tá? Foi uns missionários coreanos, que foram pregar lá no norte de Gana, tá? Gana é um país africano, e eles foram para uma tribo chamada Frafra, o povo Frafra. Tá? Eles chegaram lá e resolveram construir um templo. Tinha dinheiro, tá? Então eles foram lá construir um templo, tudo muito bonito. Só que não funcionou. Tá? O povo não foi para a igreja. O povo não quis congregar. Mas por que não funcionou? Já que eles tiveram todo o esforço de fazer um templo muito bonito. Porque essa tribo africana, eles não costumam fazer reuniões muito grandes, com muitas pessoas. As reuniões deles lá são pequenas, são grupos separados, cada um no seu canto. Então, eles não se sentem muito à vontade no meio de uma multidão. Outra coisa é ficar entre quatro paredes, eles preferem o ar livre, debaixo das árvores. Era a cultura deles. Então, entrar dentro de um templo fechado de quatro paredes deixava eles meio que atormentados. Sem falar de que tudo que tinha no templo fazia referência ao mundo ocidental, ao mundo branco, aos europeus.
né? No caso, a arquitetura, né, a construção em si, ela fazia referência aos brancos, né? Então isso meio que menosprezava a cultura negra, né? Não era algo feito para os negros daquela região, daquela tribo específica. Então a estratégia foi errada, foi algo que falhou, tá? Porque eles não levaram em consideração a cultura do povo. Então, quando se fala de estratégia para pregar o evangelho, a gente tem que pensar no grupo em si. Aquele grupo, quais são as características daquele grupo, como que eles se entendem, qual é a língua deles, qual é o linguajar deles, né? A gente tem que levar em consideração tudo isso, e Paulo fazia isso. Paulo, quando ele ia de uma cidade para outra, ele via que a cultura era diferente, o comportamento das pessoas era diferente, então Paulo falava de uma maneira diferente, ele usava a língua das pessoas, a cultura, ele se inseria dentro daquela cultura para levar a mensagem de Cristo. Vale ressaltar que a mensagem de Cristo não é uma mensagem que pretende mudar a cultura do povo, como aconteceu na época da colonização, né, que os portugueses vieram para o Brasil, os espanhóis também vieram aqui para a região da América, né, os holandeses, enfim, eles vinham, né, com a intenção de colonizar, com aquele pensamento de que nós somos evoluídos, o povo que está lá é um povo que não tem conhecimento de nada, e nós vamos levar para eles como que se deve viver verdadeiramente, né? Enfim, como que as pessoas devem viver. Então, menosprezaram por completo a cultura dos nativos americanos e a religião veio junto com esse mesmo propósito. Então, os primeiros missionários, né, que vieram para a nossa região aqui, do Brasil, da América de forma geral, eles vieram implantar uma cultura europeia, fazer com que as pessoas mudassem as suas culturas, os índios e também depois os negros que vieram da África. Então, a estratégia missionária deles era a implantação de uma nova cultura. Isso é totalmente errado. Isso é chamado de imperialismo. Tá? Então, quando a gente fala de evangelizar povos nunca evangelizados, o correto é a gente levar em consideração que a mensagem de Cristo ela é adaptável para qualquer cultura. Não precisa mudar a cultura das pessoas. A gente está falando de pecado, de abandonar a mentira, de abandonar a arrogância, o orgulho, né, o ego, enfim. A gente está falando disso, de amar o próximo, de fazer tudo para o próximo, enfim, de crer em Jesus como Salvador, como aquele que viveu, morreu e ressuscitou por nós. Essa mensagem ela é adaptável para qualquer cultura. Eu lembro de uma vez que eu estava debatendo com uma pessoa sobre isso, ela estava falando que quando uma tribo, né, quando fosse pregar o evangelho numa tribo, né, as pessoas ali, né, os índios, por exemplo, deveriam vestir roupas da mesma forma que nós, vestir calça, vestir camisa de manga comprida, porque é assim que o crente tem que ser. Então essa pessoa ela estava totalmente equivocada, né, querendo dizer que o evangelho é fazer com que as pessoas, né, adaptem a nossa cultura, seja o modo de falar, o modo de vestir, o modo de comer. Isso não é evangelho. Tá? Isso não é evangelho, o evangelho é outra coisa. Tá? Então a gente não tem que tentar mudar a cultura das pessoas, mas a gente tem que adaptar o evangelho àquela cultura específica. Então Paulo fazia isso, a estratégia missionária daquela época da igreja primitiva era assim, os missionários saíram ali de Jerusalém, foram para a África, foram para a Ásia, foram para a Espanha, foram para Roma, se espalharam e não há indícios de que eles chegavam querendo mudar a cultura da época, não. Muito pelo contrário, eles se adaptavam àquela realidade, né? A gente tem o exemplo da escravidão da época. Paulo não chegou, falou, olha, vamos acabar com a escravidão, Deus é contra a opressão. Apesar de que eu tenho certeza de que eles não concordavam com tudo aquilo, mas era algo daquela época, tá? Algo da época. A escravidão era muito comum naquela época. Então, o que o evangelho fez para transformar a sociedade? Chegava porque, dentro daquele contexto, o senhor de escravo, o dono de um escravo, ele, de acordo com a lei romana, o escravo era um objeto. Ele poderia fazer o que ele quisesse. Então ele podia matar, ele podia mutilar, ele podia bater, ele podia fazer o que ele quisesse com o escravo, era um objeto. Ele poderia vender esse escravo. Então o escravo ele não tinha, né, autoridade nenhuma sobre a sua vida. Isso era o pensamento romano e o que a lei, né, permitia. Porém, Paulo, quando escreve a carta ali a Filipenses não, a Filemon, quando ele escreve a Filemon, que era um dono de escravo,
tá? Que ele manda de volta o escravo, ele fala assim, olha, o comportamento de vocês agora é diferente, vocês são irmãos em Cristo, vocês pertencem à mesma família, vocês têm que se amar, têm que se respeitar. Então, né, eu estou dando um resumo geral aqui, né? A ideia não é explicar a carta por completo, dá uma lida lá. Quando Paulo fala também em Efésios sobre a relação de senhores e servos, né, Paulo fala da mesma forma, né, que um deve obedecer o outro deve ter autoridade, mas como se, né, tendo o outro como irmão, né, o senhor tem autoridade, mas o servo é um irmão. Então, a relação é diferente. Tá? Mantém a estrutura, mas a relação é totalmente diferente. Há uma mudança de comportamento entre eles. Então isso é o evangelho que se adapta à cultura, tá? No caso de transformação das pessoas de dentro para fora. Então vamos lá, vamos entrar em detalhes aqui, né, sobre a questão das estratégias. Primeiro vamos ver dentro da revista, né? O tópico 2 da revista fala aqui, né, Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. Então a cidade de Antioquia, uma cidade muito importante, uma cidade que tinha cerca de 500 mil habitantes, e ali a igreja se consolidou, uma igreja missionária, uma igreja que tinha mestres, doutores, tinham pessoas que tinham capacidade de pregar o evangelho, uma igreja que investiu em capacitar os crentes locais. Isso é muito importante, a igreja tem que capacitar. A partir dali, né, saiu os missionários, no caso Paulo saiu para fazer a sua primeira viagem missionária. No capítulo 13 de Atos em diante, a gente vai ver 13 e 14, Paulo na sua viagem missionária. A gente observa que cada cidade que Paulo passava, ele tinha uma estratégia diferente. Em Antioquia, da Pisídia, né, Antioquia, uma outra Antioquia, Paulo ele começa pregando na sinagoga, tá? Ele vai na sinagoga, prega, o pessoal pede para ele voltar na outra semana, ele prega de novo, só que ele já tem uma certa confusão lá. Em Icônio, né, na sinagoga não deu muito certo, mas ali Deus usou ele para fazer um milagre, algo extraordinário que chamou a atenção das pessoas. Tá? Em Listra, não fala de sinagoga, né? Paulo não foi na sinagoga, não dá registro de que Paulo foi numa sinagoga. E em Tessalônica, ele prega na sinagoga aos sábados e nos outros dias nas praças. Sem falar de que a maneira que Paulo prega, a mensagem dele, a abordagem dele é diferenciada para cada lugar. Então, Paulo ele tem estratégias, tá? Ele usa essas estratégias, os princípios, a estratégia muda, mas o princípio é aplicado em cada lugar. Então, um princípio fixo de pregação do evangelho, né? Paulo ele tinha uma mensagem fundamentada em Cristo Jesus, a gente já falou isso em lições anteriores, sobre Paulo, a mensagem de Paulo, que era Jesus Cristo e este crucificado. Então, a mensagem era fundamentada na palavra, nos ensinos de Jesus, né? E assim ele ia pregando o evangelho e abrindo igrejas e consolidando essas igrejas. Então, a estratégia de Paulo era justamente essa, né? Que na página 4 aqui do material, né, ele fala assim, ó, eu vou só dar uma pincelada aqui sobre as estratégias de Paulo, né? Então, ó, Paulo, ele introduzia-se na sociedade local a partir de uma pessoa receptiva ou um grupo aberto a recebê-lo e ouvi-lo. Então, às vezes Paulo chegava e ia direto com uma pessoa, né? Direto com Lídia, por exemplo, alguém que é receptivo. Tá? Às vezes Paulo chegava e ia na sinagoga, que tinha um grupo de pessoas que era receptivo ao evangelho. Então a gente tem que observar que essa estratégia ela é muito importante. Ir, né, já direto a um grupo que está disposto a receber a palavra. Identificar ali o melhor ambiente para a pregação, é público, é privado, é na casa de alguém. Tá? Enfim, aqui, né? Aqui está numerado A, B, C, D, né? No C aqui, evangelizar de forma abundante e intencional. Enfim, tem uma lista grande, eu recomendo você dar uma lida nesse material para você ver todas essas estratégias de Paulo aqui dentro dessa questão da abertura de uma nova igreja. Por último, tá assim, ó, utilizar a força leiga local para o enraizamento, né, e serviço da igreja. Então, as pessoas locais, mesmo leigas, elas podem sim ser capacitadas, passar por um treinamento para continuarem o trabalho. Então, não fique preocupado assim, abriu uma nova igreja, agora tem que vir um missionário, alguém de longe, né, formado em teologia para tomar conta desse trabalho. Não! As pessoas locais elas podem ser treinadas, passar por um treinamento para tomar conta do novo trabalho. E, né, sem falar da questão da centralidade da palavra de Deus, tá? Porque tem algumas pessoas que têm estratégias bem interessantes, um teatro, uma ação social,
uma coreografia, alguma estratégia diferenciada, mas se isso não for centrado na palavra, não faz efeito nenhum. Ela tem que estar centrado na palavra, independente da estratégia que vai ser usada, a palavra de Deus é que tem que ser pregada. Aqui no material, tem uma parte aqui que fala assim, ó, realidades que limitam o desenvolvimento de estratégias saudáveis para o plantio e crescimento de igrejas. Então, o que pode limitar, né, o crescimento de uma igreja? Né? Quais são as limitações? Primeiro, gigantismo sem mobilidade. O que é o gigantismo sem mobilidade? Uma igreja ela não precisa ser muito grande nem muito pequena para ter esse problema de gigantismo. Gigantismo traz a ideia de uma igreja muito grande, tem 1.000 membros, 2.000 membros. Não. Pode ser uma igreja pequena que sofre esse tipo de problema de gigantismo. Qual é esse problema? É quando a igreja ela destina todos os recursos para a manutenção interna, sem pensar na questão da pregação do evangelho, de ganhar novas almas, de ir para fora da igreja, de sair do templo. Então, o recurso financeiro, o recurso humano, o recurso criativo, tudo isso é usado de forma interna. Tudo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão. Eu lembro que na minha adolescência, na minha juventude, eu participei de muitos congressos na Assembleia de Deus. Principalmente no interior do Pará, a gente tem a realização de grandes congressos, onde vêm pessoas de fora, de outras cidades, aquele movimento. Congresso para nós aqui é festa, é assim, a gente chama de festa ou congresso, né? É sexta-feira à noite, né? Tem o culto, pregação, aí vem pregador de fora, cantor de fora, aí sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite, é bem puxado, tá? É muita coisa. Então, tem batismo, é um movimento muito grande, tá? Enfim, né? Comida de graça para todo mundo, é algo diferenciado, só quem já participou sabe. Então, eu participei de muitos congressos assim. Só que com o passar do tempo, eu fui percebendo um problema. Tá? Enfim, as coisas vão mudando, né, com o passar do tempo. Eu percebi que as pessoas gastavam muita energia na realização em si do congresso, né, fazendo assim, ensaiando, passava 3 meses ensaiando hinos novos, né, fazendo farda para vestir todo mundo bonitinho, caderneta para cantar os hinos ali tudo bonito, chamava um pregador de fora, né, pagava às vezes caro para um pregador de fora, cantor, fazia uma ornamentação muito boa, muito bonita da igreja. Então era tudo muito lindo e maravilhoso. Só que esqueceu de um detalhe, de pregar, né? No caso de convidar os vizinhos, de fazer um evangelismo para que os ímpios fossem para o congresso, para que houvesse conversão de almas. Esqueciam desse detalhe. Então, às vezes, realizava o congresso, era poder de Deus, línguas estranhas, batismo com o Espírito Santo, tudo muito lindo e maravilhoso, só que ninguém se convertia. Tá? Eu comecei a perceber isso com o passar do tempo. Eu lembro do último congresso que eu participei, que eu fiquei muito chateado, que eu planejei um evangelismo. Quando eu percebi isso, eu falei, não, vou planejar um evangelismo. Então, olha, domingo à tarde, que é o último dia de congresso, nós vamos sair nas ruas, evangelizando. Convoquei todos os jovens, nós vamos para a rua levar um convite, fiz um convite, imprimi o convite, cortei bonitinho, deixei tudo pronto para a gente entregar, mais um folhetinho de evangelismo, convidando as pessoas para estarem no culto à noite. Quando chegou na hora do evangelismo, não apareceu ninguém, aí eu fui procurar, não porque o líder de jovens, né, o pastor e o líder de jovens falaram que é para os jovens ensaiar uma coreografia, ensaiar não sei o quê, e não vai ter tempo de evangelizar. Olha só, qual era a prioridade? Fazer bonito na coreografia. Tá? E aí eu saí, né? Fiquei chateado, mas saí sozinho, né? Fiz o máximo, né, de convite que eu pude fazer. É claro que se todo mundo tivesse seria muito melhor, né? E quando foi à noite, né, isso já tem um bom tempo, a minha memória já está falhando, teve até manifestação demoníaca no congresso. Tá? Uma jovem lá se manifestou, eu não lembro se foi durante a coreografia ou se foi durante o louvor, mas enfim. E eu não lembro se teve conversão. Tá? Se teve, também não estou lembrado. Então, enfim, eu vi que era muita energia para o trabalho interno, para ficar tudo muito bonito, sem se preocupar em ganhar almas.
Então não faz sentido. Então esse problema do gigantismo, né? Gigantismo sem mobilidade. Isso é muito sério, tá? Muito sério. Então temos aqui algumas dicas práticas. Vou colocar aqui no material, né? Então, como que a igreja tem que fazer? Como que ela tem que se comportar, né? No caso, a evangelização de casa em casa, a evangelização sistemática em bairros e ruas, tá? Isso tem que fazer parte da agenda da igreja, tá? Treinamento para evangelização com membros da igreja, porque assim, muitas vezes a igreja está no bairro lá há 10 anos e o vizinho nunca foi convidado para ir para a igreja. Tá? Ninguém nunca foi lá bater na porta dele e falar, tu não quer assistir um culto hoje com a gente, participar, a gente é vizinho, né? Não tem essa organização. Então, treinamento de pessoas, distribuição de literatura cristã e bíblias, início imediato de acompanhamento discipulado de novos convertidos. Então, são ações, né, que envolvem pessoas, energia, envolve dinheiro, mas que é voltado para fora, para ganhar almas, para trazer pessoas novas. Tá? Cruzadas evangelísticas, usar a escola dominical também como um local de evangelização. Enfim, são várias estratégias que podem ser usadas nesse sentido. Toda igreja, né, ela pode diminuir o número de crentes. Então, se ela não evangelizar, ela vai morrer. Continuando, segundo problema, centralização e elitização do clero. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que a liderança hoje na igreja, ela é tida como alguém muito importante. É a elite da igreja, né? Todo mundo no púlpito lá, bonitão, né? Importante, ninguém pode falar do pastor, o pastor não pode, né? Como se estivesse dentro de uma bolha, né? Inacessível. E os obreiros todos muito importantes. Então isso foi algo que aconteceu no decorrer da história. Se a gente olhar para a igreja primitiva, não existia isso. Paulo, Apolo, Timóteo, Silas, os discípulos de Jesus, todos eles, Pedro, Tiago, Paulo, João, Mateus, todos eles colocavam a mão na massa. Né? A ideia de ser chamado para fazer a obra era a ideia de puxar a frente, de ir para a rua, de pregar. Era assim que fazia, eles eram chamados para servir. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, porque isso é algo da modernidade. Eu lembro que, né, numa igreja que eu congreguei, que eu resolvi fazer um culto na feira. Quem ia para o culto eram os jovens. Os pastores não iam, né, os obreiros não iam, eles não participavam e a gente chamava. Então eram os jovens que pegavam a caixa de som, colocavam nas costas, colocavam em cima de uma moto, levava, colocava lá na feira, ligava, pregava, cantava. Né, as pessoas ouviam o evangelho ali, a mensagem era pregada, a semente era plantada, mas os obreiros não participavam. Não sei por quê. Mas enfim, então isso é, né, essa centralização e elitização, né, do clero, no caso dos obreiros, dos pastores, isso é um problema muito sério que tem que ser resolvido. Tem que ser resolvido. Eu posso dar o exemplo aqui da Juvep, que é um projeto que começou em 81 para evangelizar o Nordeste. Foi em João Pessoa, né, e qual foi a estratégia deles? A estratégia inicial era evangelismo pessoal e assistência social, a pobreza muito grande, então tinha uma forte assistência social, uma preocupação com as pessoas nesse sentido, né, de suprir as suas necessidades. E uma vez que tinha consolidado um grupo de crentes ali convertidos, tá, eles investiram no treinamento de obreiros leigos e locais, onde os obreiros ali eles tinham como propósito continuar aquela obra e expandir, né, aquele trabalho realizado ali. Então, né, tem o preparo das pessoas com o objetivo de servir, mesmo sendo pessoas leigas, mas elas eram treinadas e preparadas para, né, liderar o trabalho. A Assembleia de Deus tem sido um exemplo disso na história, de treinar sempre pessoas leigas para tomar conta de uma igreja nova. Tá? Isso tem seus pontos negativos, mas tem também seus pontos positivos. A ausência de uma estrutura física e logística facilitadora do crescimento. Esse é o terceiro ponto que eu quero destacar aqui. Quando não tem uma estrutura física, isso pode comprometer o crescimento. Olha, cada caso é um caso. Tá? Tem lugares que as igrejas funcionam nas casas. Mesmo que seja na casa de alguém, que seja fixo.
tá certo aqui, olha essa casa, é onde vai acontecer o culto, é aqui que a gente vai se reunir, é aqui que a gente vai tratar as situações. Então, a estrutura física ela é muito importante. Tá? É claro que ela não é mais importante do que pessoas. O trabalho tem que começar pensando em pessoas. Depois, pensa numa estrutura física, em construir um templo, construir algum local, mas a prioridade é pessoas. No entanto, a gente não pode menosprezar a estrutura física, porque isso vai consolidar o trabalho. O quarto ponto é foco no gerenciamento da instituição e não no pastoreio de pessoas. Tá? Isso aqui também é muito importante. Às vezes a igreja está muito preocupada, né, em melhorar, né, a sua estrutura, melhorar o seu relacionamento com os políticos, com a visão na sociedade e tal, aquela coisa toda, e esquece de cuidar das pessoas, de tratar das pessoas. Então isso prejudica o crescimento da igreja e impede, né, que ela plante novas igrejas. O quinto ponto, perda do hábito de evangelizador. Então, a igreja que ela perde o hábito de evangelizar, a gente já vem falando isso desde o começo, ela pode se acabar. A gente observa a igreja na Europa. Na Europa, a igreja, as igrejas evangélicas lá praticamente todas fecharam. O povo lá não vai mais ao templo. Eu vejo relatos de missionários na Europa que passa anos para ganhar uma alma, para alguém se converter de verdade. Então, diz que é muito difícil evangelizar na Europa. Então, o que aconteceu com a igreja da Europa? Eles pararam de evangelizar. Eles acharam que não está bom aqui do jeito que está e a igreja foi se acabando. Então, a igreja ela não pode parar de evangelizar. Isso é o trabalho mais importante, é a missão da igreja, ela tem que cumprir, né, o ID de Jesus. Então, perder o hábito de evangelizar é algo, né, complicado. Enfim, e por último, ausência de planejamento. Todo o trabalho tem que ter um planejamento, tem que ser organizado, tem que separar as pessoas, tem que ter os objetivos a serem alcançados. Então, tudo isso vai ajudar no crescimento da igreja. Se nós observarmos tudo que eu falei aqui, eu vou recapitular e vou mostrar que isso tem tudo a ver com a lição. Muita gente fala, você está fugindo um pouco da lição. Não. Quando a gente fala do problema do gigantismo sem mobilidade, a gente observa isso na igreja primitiva, que Paulo ele não estava, né, preocupado com o crescimento interno, apenas em colocar energia para o crescimento interno, mas ele estava preocupado em ganhar almas. Então cuidava dos de dentro, mas também dos de fora. Quando a gente vai para a centralização e elitização do clero, mesma coisa. Paulo, ele não se entendia ali como alguém muito importante, que não colocava a mão na massa. Muito pelo contrário, Paulo, ele, né, estava servindo da melhor maneira possível. A questão da estrutura física. Apesar da igreja primitiva não ter templos, eles se reuniam nas casas e tinham um local fixo. Tá? Há várias referências, né, tanto no livro de Atos quanto nas cartas, de um local fixo para a igreja se reunir. Né? No caso, o hábito de evangelizar era algo que tinha constantemente, né? Nem precisa falar, Atos dos Apóstolos está aí. Tá? E a questão do planejamento. Paulo ele era organizado, ele não fazia as coisas, né, sem um certo planejamento. Ele sabia quais cidades passar e ele sempre ouvia o Espírito Santo. O Espírito Santo direcionava Paulo para um lugar ou para outro, mas tudo isso organizado. Né? Paulo falava a língua das pessoas, ele se envolvia com a cultura das pessoas, ele se relacionava com as pessoas, se envolvia com as pessoas de forma geral. Então Paulo ele é um grande exemplo desse plantador de igrejas, né, que seguiu tudo certinho da maneira correta, como que deve ser feito. Nós temos que seguir o exemplo de Paulo. Então tudo que eu falei aqui está vinculado, né, a essas estratégias usadas ali na igreja primitiva, que podem ser, no mesmo princípio, pode ser aplicado nas igrejas de hoje. Amém? Então, aqui no material que eu estou apresentando para vocês, ele é muito amplo, muito, né, completo. Não vai dar para apresentar tudo aqui para vocês. Tem muita coisa aqui que a gente poderia falar, mas infelizmente não vai dar. Tá? Infelizmente não vai dar para abordar tudo, mas até onde eu abordei, eu acredito que né, no caso já é o suficiente para você despertar sua curiosidade para buscar mais conhecimento. O último tópico da lição, eu tenho que falar um pouco disso também, que é a questão da característica de um plantador de igreja, que no caso aqui tem a ver com o chamado para fazer essa obra específica. Tá? Quando a gente fala de chamado, a gente está falando muitas vezes de dom, a gente está falando muitas vezes de alguém que
né, tem um chamado específico para uma obra específica. E quando se fala do plantador de igreja, né, vale ressaltar que isso aqui é algo que Deus coloca no coração da pessoa. Paulo, ele não foi obrigado, tá? Paulo, ele foi chamado, a gente já falou anteriormente dessa questão, né, de Paulo ser chamado para essa obra específica. E, né, ele passou por um treinamento, ele passou por uma capacitação, a gente fala muito da questão do deserto, da experiência do deserto. Ele teve um relacionamento com Cristo muito íntimo, que isso fez com que ele se capacitasse e estivesse preparado. Então, quando a igreja de Antioquia resolveu enviar Paulo para a viagem missionária, que foi a igreja de Antioquia quem enviou, Paulo já estava o quê? Capacitado. Paulo, ele já fazia a obra na sua igreja. Então, né, a questão do chamado, primeiro, você não tem que ficar esperando cair fogo do céu, uma visão, algo... Não. É algo que acontece dentro de você, no seu coração, o desejo de fazer a obra de Deus. Foi Deus que colocou esse desejo. Então, o chamado ele acontece no seu coração. Segunda coisa, se você, né, quer saber se você tem um chamado, você já exerce esse chamado dentro da sua igreja. Porque não adianta nada você querer ser um missionário lá na África se você não evangeliza o seu bairro, se você não coordena nada de evangelismo ou não participa ativamente de um evangelismo na sua igreja. Então tem que ver isso aí. Outra coisa, se você sente que tem um chamado, você tem se capacitado, tá? Você tem feito como Paulo, no caso Paulo se capacitou indo para, né, ficou 3 anos sendo treinado pelo próprio Cristo. Então você tem lido livros sobre isso, tem estudado sobre isso. Eu estou falando especificamente do plantador de igrejas, mas pode ser qualquer outro chamado, para ser professor da EBD, para ser pregador itinerante, para qualquer outra coisa. Então, você tem se esforçado nesse sentido, tem se capacitado, tem procurado pessoas que já trabalharam com isso, para você aprender com elas. Então, né, a questão do chamado é muito interessante, muito importante, não é interessante, não, é muito importante, né, você seguir, né, mais ou menos o que Paulo seguiu aqui, os mesmos princípios. Porque não adianta nada você falar que tem um chamado para fazer uma obra muito grande em outro lugar, sendo que na sua igreja local você não faz nada. Então, a gente tem que ir por aí. Amém? Então, eu chego aqui no final da aula, né? Como eu falei no começo, o material que eu usar aqui é bem completo, né? E eu dei uma pincelada no conteúdo, tá? Uma pincelada nesse conteúdo. É muita coisa para estudar e eu recomendo você, né, a se aprofundar nesse tema e fazer uma aplicação prática na sua igreja. Quando eu falo sobre didática no ensino cristão, eu falo dos estilos de aprendizagem, que tem o aprendiz analítico, interativo, o pragmático e o dinâmico. Então, quando eu falo do aprendiz dinâmico, né, eu estou falando de alguém que quer ir além da EBD. Então, como que esse assunto pode ir além da EBD da sua igreja? Quais são os aprendizes dinâmicos que estão dispostos a fazer algo além? De fazer uma atividade extra, de fazer um evangelismo, de criar um grupo de evangelismo, de fazer com que a igreja seja ativa, né, de dentro para fora, que ela possa atingir as almas perdidas. Então comece a colocar em prática aquilo que é ensinado na EBD da sua igreja. Tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente a sua classe, a sua igreja como um todo, e o reino de Deus, né, vai, no caso, aí crescer mais ainda, tá? Assim como a gente tem ali as parábolas, né, do crescimento da massa com fermento que vai crescendo, tá? Você pode contribuir com o crescimento do reino de Deus fazendo esse trabalho específico de evangelização e plantação de igrejas. Amém? Então eu chego no final da aula, agradeço a você que acompanhou até aqui, muito obrigado, que Deus abençoe grandemente sua vida. Não deixe de acessar o site ebdenfoco.com, tenho certeza que Deus tem muita coisa ali para te abençoar. A paz do Senhor, até a próxima aula.